Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, sexto dia da oitava de Natal, festa da Sagrada Família de Nazaré. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versos 13 a 15, depois 19 a 23. A liturgia de hoje apresenta-nos a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. O que será que a liturgia e a tradição da Igreja têm para nos ensinar em um dia tão especial como este? Um dia onde, de fato, Deus novamente se fez presente na vida familiar de suas criaturas. Celebrar uma festa como esta nos faz pensar em vários momentos e acontecimentos, desde o nascimento de Jesus até mesmo aos nossos tempos atuais. E por que será que chamamos Jesus, Maria e José de Sagrada Família de Nazaré? Será que existem outros tipos de famílias que podem não serem consideradas sagradas? Será que existe um caminho para tornar a nossa família sagrada? Veja que questionamentos como estes podem iluminar muito os nossos olhares a respeito da Sagrada Família de Nazaré e, consequentemente, refletirmos sobre ela. Sabemos que Maria estava prometida em casamento a José e que antes de coabitarem juntos, Maria concebeu pela graça do Espírito Santo. Basta conferir Mateus capítulo 1, 18 a 24. Portanto, o menino Jesus nasceu do ventre imaculado da Virgem Maria. Ou seja, nasceu o menino Jesus dentro daquela casa de Maria e José. Essa primeira visão, de certa forma, nos arremete à primeira família que Deus havia criado desde o jardim do Éden, Adão e Eva. Aí você confere Gênesis capítulo 1 a 3. Após a criação dos nossos primeiros pais, eles cometeram o pecado da desobediência e foram expulsos do céu. Sempre é bom lembrar disso. Depois disso, Deus prometeu que iria restaurar o gênero humano e salvá-lo. Confira em Gênesis 3, 14 seguinte. De fato, a promessa de Deus se cumpriu quando chegou a plenitude dos tempos. Citação de Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, ou seja, o menino Deus nasceu pelo ventre imaculado de Maria, dentro de um lar. Aliás, quando Jesus nasceu, estava em um estábulo, em uma gruta. E podendo assim ser traduzido que Jesus, ele quer nascer em todos os lares da face da terra. Ele procura sempre um lar para nascer. Mas não podemos negar que o primeiro lar foi o de Maria e José. Este é um ponto importante para o nosso aprendizado, pois em Adão e Eva, todos nós perdemos a graça santificante que Deus nos havia doado desde o início da criação no jardim do Éden. Por este motivo, como descendentes de Adão e Eva, todos nós somos, então, todas as famílias da face da terra se tornaram desgraçadas. Não estranhem esse título. Ou seja, todas as famílias perderam a sua graça santificante, um gozo sobrenatural de viverem na presença de Deus. É a partir do nascimento de Jesus, então, que as famílias são chamadas novamente a se tornarem santificadas e consagradas a Deus. Maria e José é o primeiro casal a receber esta bênção novamente, pois, ao contrário de Adão e Eva, Maria e José foram obedientes ao chamado de Deus em sua vida. Desta forma, Maria e José atraíram a bênção de Deus para dentro de suas vidas, melhor dizendo, e dentro do seu lar.
e, consequentemente, como foram os primeiros a receberem o Filho de Deus em suas vidas e em seus lares, se tornaram a primeira família abençoada por Deus a partir do Novo Testamento. Ora, se todos os filhos e filhas são chamados a se tornarem herdeiros de Jesus Cristo, então todas as famílias são chamadas novamente a se tornarem consagradas a Deus, especialmente, neste caso, seguindo o exemplo de Maria e José, que se entregaram totalmente ao chamado de Deus. O Papa Paulo VI, em uma alocução pronunciada em Nazaré a 5 de janeiro de 1964, acenou sobre as lições que podemos tirar de Nazaré e dizia: aqui se aprende a ser como devemos ser uma família de Deus novamente. Aprende a olhar, meditar, a penetrar o significado tão profundo e tão misterioso dessa manifestação tão simples, tão humilde e tão bela do Filho de Deus. Aprendemos, continua o Papa Paulo VI, que a família tem caráter sagrado e inviolável. Aprendemos que essa formação é doce e insubstituível, que a família tem um plano sagrado na vida social. Veja que a visão do Papa Paulo VI contribui de forma exemplar a perceber que a família criada por Deus deve ser insubstituível e ainda mais, ela possui o seu espaço de evangelização em todo o contexto social. O que nos faz pensar claramente que ninguém deve trocar a sua família consagrada a Deus por outros tipos de famílias que possivelmente não estão dispostas a entrarem no plano de salvação proposto por Deus. Notemos que a liturgia de hoje fala-nos abertamente a respeito da boa conduta que deve haver em todos os lares. A liturgia traz em seu bojo o grande respeito que deve haver em todo o ambiente familiar, entre os pais com os filhos e assim sucessivamente. Exemplo formidável é este do Evangelho de hoje, que vemos o grande esforço de José e Maria para salvaguardar o grande bem precioso que eles receberam em suas vidas e têm como missão especial cuidar do Filho de Deus, para que assim cresça novamente a graça de Deus em seus lares. A família deve cuidar dos bens sagrados que Deus oferece como meios de santificação para a vida familiar. Nunca deveríamos nos esquecer disso. O primeiro bem familiar, o primeiro deles, é permitir que o menino Jesus nasça em seus corações e no seio familiar. De fato, notamos que esta é a grande diferença entre Adão e Eva em relação a Maria e José. O primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e perderam a graça de Deus em suas vidas. O segundo casal, Maria e José, obedientes, concebem novamente a salvação para suas vidas e também toda a sua posteridade. O Evangelho enfatiza a obediência de José e Maria, especialmente a partir do sim de ambos. Eles estão agora sob a custódia de Deus. O Evangelho deixa claro o quanto Deus quer proteger todas as famílias que se colocarem debaixo de sua obediência. Para isso, não é difícil. Basta permitir que o menino Jesus nasça em nossos corações e em nossos lares. De fato, o que tornou a casa de Maria e José sagrada foi o nascimento do menino Jesus
no centro da vida de ambos e no centro daquele lar. Imite o exemplo de Maria e José e torne a sua família consagrada a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.